Tudo bem com você, gente? Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos, né? Eu sou a professora Andréia Martins e como já está no nosso planejamento, como nós já havíamos combinado, hoje eu vou dar uma aula sobre a educação de jovens e adultos, né, em Floriano. Mas antes eu vou falar um pouco com vocês sobre a educação de jovens e adultos também, como ela inicia no Brasil, como ela com a chegada, né, dos jesuítas e todo esse processo que nós vivenciamos. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos. Então, vamos lá, vou colocar a apresentação para a gente, tá bom? Então, a gente vem aqui, clica, compartilhar, e estamos aqui, então, começando a conversar um pouco sobre a educação escolar de jovens e adultos em Floriano, Piauí, e o que querem os alunos e os professores. Gente, como que surge esse texto, né? De onde que ele surge? Eu quero que vocês prestem muito atenção hoje na forma como eu construí esse texto para além do conteúdo que está dentro dele. Esse texto, ele faz parte de um capítulo de um livro que eu enviei anteriormente para que vocês pudessem ler, para assistir a aula de hoje, e caso fiquem algumas dúvidas, depois vocês me enviam essas dúvidas, ok? Então, esse texto, ele surge a partir da experiência de um projeto de extensão nosso aqui na Universidade Federal do Piauí. Tá? Então, e qual que é o objetivo desse texto? Toda vez que a gente começa um artigo científico, é importante que a gente fale para o nosso leitor qual é o objetivo desse texto. Então, este texto tem por objetivo apresentar os resultados parciais de uma pesquisa realizada nas séries iniciais do ensino fundamental, na modalidade de educação de jovens e adultos nas escolas municipais de Floriano, cidade localizada na região sul do estado do Piauí. A investigação buscou entender o funcionamento das escolas, das salas de alfabetização e as expectativas dos autores pertencentes à comunidade escolar sobre suas necessidades de formação para a melhoria do ensino nas unidades escolares do município. Então, como que esse texto se apresenta para vocês, né? Ele começa colocando, então, qual é o objetivo dele e aonde essa investigação, aonde essa pesquisa aconteceu. Então, se vocês observarem, por exemplo, aqui, ó, né? Vou começar assim, ó. Esse texto tem por objetivo. Então, prestar atenção quando vocês estiverem estudando um texto novo. Eu sei que às vezes isso é um pouco complicado, mas a gente dá conta. Então, começar pensando qual que é o objetivo desse texto. Então, é apresentar os resultados parciais de uma pesquisa realizadas nas séries iniciais do ensino fundamental na modalidade de EJA. Aonde? Nas escolas municipais de Floriano. Que lugar é esse, Floriano? É uma cidade localizada na região sul do estado do Piauí. Então é importante quando vocês estiverem lendo um texto para aprender um conteúdo, prestar atenção também nessa forma de escrita. Então, aqui eu apresentei para vocês um pouco os objetivos desse texto. Agora, a gente vai pensar, então, assim, se é uma pessoa que não é daqui do Piauí e está lendo o nosso texto. Esse texto, por exemplo, esse capítulo 8 do livro, né, que eu enviei para vocês anteriormente, que foi organizado pela professora Zenaide e Selma, da Universidade Federal de Goiânia, então, é um outro estado.
né? Então, as pessoas que vão ler vão querer saber onde é Floriano, onde é o Piauí. Claro, Piauí todo mundo sabe que é um estado do Brasil, né? O Piauí tem o terceiro maior índice de analfabetismo do Brasil. Olha, gente, que coisa séria, né? Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2015. Essa pesquisa tem 5 anos, esse texto foi escrito em 2018, tá? E ainda não tinha saído o resultado de 2017. 8,2% da população, olha aqui, gente, acima dos 15 anos, no estado do Piauí, é analfabeta. A região Nordeste é que concentra o maior índice de analfabetismo no Brasil. Às vezes é difícil sair a palavra. Em torno de 16% da população adolescente, jovem, adulta e idosa na região Nordeste, ela não é alfabetizada. Alagoas possui o maior percentual de analfabetos, e em segundo lugar aparece o Maranhão, em terceiro Piauí, segundo os dados do PNAD de 2015. Então, a gente está aqui, né, no Piauí, né, e o Piauí é esse estado que faz divisa com Maranhão, com Ceará, Pernambuco, Bahia, só um pontinho aqui, né, de Tocantins, mas é esse estado que está no meio aqui do Ceará, Pernambuco, Bahia, Tocantins e Maranhão. Os nossos índices de analfabetismo da população adolescente, jovem, adulta e idosa é muito grande, né? Por isso, então, se faz tão importante a nossa disciplina de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos para os alunos e alunas, tanto do curso de Pedagogia, tanto dos outros cursos de licenciatura, porque a gente tem essa realidade no nosso estado, né? Nós temos essa realidade de um nível de um grande grupo ainda não ser alfabetizado. E aonde que é a cidade de Floriano, né? Essa cidade da qual nós vivemos nela, da qual eu sou professora e que tem um campus da Universidade Federal do Piauí, o campus Amilcar Ferreira Sobral. A cidade de Floriano situa-se na região sul do estado do Piauí, a aproximadamente 240 quilômetros da capital de Teresina. E para a gente ter uma noção, o Piauí tem 224 municípios. Destes 224 municípios, Floriano é a quinta cidade mais rica do estado. Então, a gente percebe que ainda dentro do estado do Piauí, a gente tem uma situação privilegiada, né? E é uma cidade que, para a localidade que ela está, ela é uma grande referência em saúde, no comércio e na educação. Na saúde, porque tem o Hospital Tibério Nunes, né, que atende todo esse sul do Piauí, e tem também muitas clínicas particulares. Né? Floriano é cheio de clínicas, tem um comércio muito ativo, muitos supermercados, e na educação, antes de eu vir morar aqui em Floriano, eu fiquei muito impressionada quando eu fui ler os dados da cidade, quando eu fui fazer o concurso aqui na Universidade Federal do Piauí, porque assim, é uma cidade que tem, pelo censo do IBGE, menos de 60 mil habitantes, em torno de 59, mas vamos colocar aí, arredondar 60 mil habitantes, mas ela tem uma população flutuante muito grande, porque todas as regiões do entorno vêm fazer compra, vêm tratar da saúde e vêm estudar também aqui em Floriano. Tanto que nessa turma nossa de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos, se vocês olharem no fórum nosso, que foi da nossa primeira aula, vocês vão ver que tem uma amiga do Pará, né, que veio para Floriano estudar. Na educação, Floriano é uma cidade que tem um campus da Universidade Federal do Piauí, um campus da Universidade Estadual do Piauí, um campus do Instituto Federal do Piauí, fora inúmeras universidades e faculdades particulares e também polos de educação à distância.
uma grande rede, que a gente vai falar mais para frente, de escolas municipais, estaduais e também particulares. Então, Floriano, ela chama atenção por isso, né, por ser essa cidade que dentro do sul do Piauí é uma referência para saúde, para comércio e para educação. Quem conhece Floriano tem que conhecer, né, o Rio Parnaíba, tem que conhecer, aqui eles chamam de Cais, né, que é essa região aqui. É muito curioso, porque de um lado você tem Piauí, do outro lado é o Maranhão, que é a cidade de Barão do Grajaú. Aqui é a pracinha central da cidade, né, onde tem a igreja matriz, e eu coloquei aqui, ó, antes eu havia colocado um mapa do Piauí, né, para a gente se localizar aqui, quem são os estados que são nossos vizinhos, e aí aqui eu coloquei aonde se localiza a cidade de Floriano, né, que é essa cidade que faz divisa com o Maranhão, é só entrecortada pelo rio Parnaíba. Então, aqui, né, eu apresentei o texto, eu me localizei de qual foi o lugar que foi realizado essa pesquisa, que é o lugar também que nós moramos, que nós estudamos e que no meu lugar que eu trabalho, tá? A pesquisa que se apresenta é resultado de uma parceria entre a Universidade Federal do Piauí e a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Floriano, por meio de um projeto financiado pela Pró-Reitoria de Extensão. Projeto este que se propôs a realizar um curso de formação de professores voltados às séries iniciais da EJA dentro da proposta educativa de Paulo Freire. O Paulo Freire, a gente vai estudar mais sobre ele mais para frente. A gente vai ter 2 encontros, 2 aulas só para estudar um pouco sobre as propostas de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos e para a educação no sentido amplo e um aprofundamento maior sobre o método Paulo Freire. Ao propormos um curso de formação de professores fundamentado em Paulo Freire, não poderíamos levar para a rede municipal de Floriano uma proposta pronta. Ela teria que ser construída em conjunto com os docentes, os discentes, a comunidade escolar e a Secretaria Municipal de Educação. Devido a esta concepção, então, nós organizamos o nosso projeto em 3 etapas. Que etapas foram essas? Um projeto de extensão, ele tem duração de 12 meses. Então, esse projeto, a gente propunha um curso de formação de professores de 40 horas para a Secretaria Municipal, para os professores da EJA, da Secretaria Municipal de Floriano. Então, quando a gente propôs, nós organizamos em 3 etapas. A primeira etapa foi um curso de formação para os alunos bolsistas. Então, era a professora Carla Andréia e eu que coordenávamos o projeto, e ele tinha 2 bolsistas remunerados e um bolsista voluntário. Esses bolsistas são pessoas que eu gosto muito, aprendi muito com eles. A Patrícia, que hoje faz mestrado na Universidade Federal do Maranhão, o Jefferson, que é um educador e trabalha em escolas em Floriano, e o Bárbito, que está terminando o curso de pedagogia. A primeira etapa, então, com esses monitores, foi o quê? Estudar o que Paulo Freire propunha no método Paulo Freire. E, para além do método Paulo Freire, estudamos outros escritos dele. Então, foi a primeira etapa. A segunda etapa, que foi muito bacana, nós visitamos todas as escolas da zona rural e da zona urbana de Floriano, conversando com o entorno da escola, que a gente chama de comunidade, com os professores, gestores, e trabalhadores da escola e os alunos também. E a gente sempre perguntava o que significa a EJA para eles e o que eles queriam que a escola propusesse, né? O que os professores queriam em um curso de formação e o que os alunos sentiam falta em seus estudos nessa modalidade de ensino.
mais para frente a gente tem uma parte onde a gente vai colocando o que foi, como cada escola respondeu a essas questões, e a gente então entra com mais profundidade. Depois dessa segunda etapa, que foi o levantamento junto às escolas e às comunidades sobre o que eles queriam para um curso de formação, o que eles queriam para a EJA, nós partimos então para a terceira etapa, que foi a elaboração do curso de formação de 40 horas. Essa elaboração, então, ela trazia as propostas dos alunos, ela trazia as propostas dos professores e da comunidade, e nós levamos essas propostas à responsável pela EJA da Secretaria Municipal de Floriano, e lá nós chegamos, então, a um modelo de formação que foram 5 encontros de 8 horas. Deixa eu ver, 8, 16... 30, é isso mesmo, 40 horas, 5 encontros, cada encontro durou 8 horas, começando no sábado às 8 da manhã, terminando às 5 da tarde. E foi um momento muito bacana. Então, primeira etapa, formação dos monitores, né, dos bolsistas, segundo, visita às comunidades e às escolas, terceira, elaboração, e a última e quarta etapa foi fazer mesmo o curso, né, fazer ele acontecer. E aí, qual que era nessa época, que foi o ano de 2018, o cenário que nós encontramos na rede municipal de Floriano? Isso em 2018, tá, gente? Agora a gente está em 2020, já é uma outra realidade. Na rede municipal de ensino de Floriano, haviam, né? A gente está escrevendo aqui na época, 4 escolas na zona urbana e 14 escolas no campo, com salas de aula que atendiam ao público das séries iniciais do ensino fundamental, na modalidade de educação de jovens e adultos. Tem um 3zinho aqui, mas está errado. Na modalidade, então, de EJA. Ao longo dos meses de abril a julho de 2018, realizamos as pesquisas em todas as escolas, tanto urbana quanto do campo, que atendiam às séries iniciais do ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos. Então, este texto apresenta os dados coletados nas escolas urbanas, né, o foco aqui apresentando como ocorreu as visitas nas escolas e os diálogos com professores e com os alunos. Então, aqui, né, no primeiro momento, nós apresentamos para vocês qual que é o objetivo do texto e como que foi o local que essa pesquisa foi realizada. Agora, então, nós vamos apresentar com um pouquinho de maior profundidade a nossa metodologia, né? A educação e alfabetização de jovens e adultos, apropriação do método Paulo Freire na formação de professores. Por que que muitas vezes vocês podem falar assim, mas por que Paulo Freire? Porque Paulo Freire, a gente, né, vai ter 2 aulas só sobre ele é um autor que veio mudar o olhar das pessoas sobre os analfabetos adultos. Muitas vezes, a sociedade viu os analfabetos como responsáveis pelo seu próprio processo de analfabeto. Né? E aí, e também, como se o analfabeto fosse menos importante do que as outras pessoas. O Paulo Freire, então, ele vem mostrar que não é bem assim. Paulo Freire, ele vem mostrar que o analfabeto, ele é um ser de conhecimento. Ele é um ser humano que possui diversos outros conhecimentos exigidos pelo mundo. E que a sua condição de não alfabetizado é resultado de uma estrutura social. Né? Então, ele tira essa culpa do analfabeto, mostrando que esta condição é resultado de um processo político do Estado brasileiro. Então, ele é fundamental para a gente entender hoje como que a EJA se constitui como modalidade de ensino. Então, a metodologia utilizada para a realização da pesquisa teve como fundamentação as concepções teóricas e metodológicas do educador Paulo Freire,
que propõe o processo de alfabetização como um ato de conscientização. Paulo Freire, ao pensar o processo educativo, o vê como um ato de conscientização, entendendo a educação escolar e a alfabetização como um momento de apropriação da realidade em que o aluno está inserido. A alfabetização deixa de ser apenas um momento de apropriação dos códigos, representados pelas letras e pelos números, passando a ser a hora e o lugar em que o educando se conscientiza da sua existência. Olha que coisa bonita, gente. Paulo Freire, ele propõe que a alfabetização ela vai para além de aprender um código, que é o quê? O abecedário, né? Vai para além de aprender a juntar vogais e consoantes, a formar sílabas, sílabas que formam palavras, que formam frases, que formam textos, né? Paulo Freire, ele coloca o alfabetizar-se, ele precisa de ser também um ato de formação de existência do educando, né? Então, ela deixa de ser um ato meramente técnico, passando a ser um ato político. Segundo Freire, o Brasil foi construído a partir da chegada dos colonizadores portugueses sem a experiência do diálogo. Tivemos uma colonização predatória, fundada na exploração econômica de negros e indígenas. O processo colonial brasileiro foi constituído no sentido da grande propriedade, dos fazendeiros de engenho, dos grandes proprietários de terras. Devido a essa herança, não fomos formados dentro de um livre e crítico pensar, em um pensar para a dialogação. Olha como que muda esse papel da alfabetização na concepção de Paulo Freire. Ele vai se transformando em um ato de aprendermos a conversar, a dialogar. E o Paulo Freire, ele vai colocar isso de que forma? Olha, gente, como que o Brasil foi constituído enquanto nação, dentro do reconhecimento eurocêntrico. Os portugueses chegam no Brasil, tomam a terra para si e querem escravizar os indígenas. E vão no continente africano, sequestram as pessoas negras e as escravizam em território brasileiro. Foi a nossa Constituição, enquanto nação, ela foi feita dentro de uma base de autoritarismo. E que muitas vezes o negro escravizado, né, o indígena que foi subjugado, roubado as suas próprias terras, se vê nesse processo aonde o outro chega, impõe, manda com forças, com armas, com doenças, etc. Né? E aí o Paulo Freire fala assim, olha, a gente foi feito sobre essa ótica eurocêntrica do branco chegando e mandando. Agora a gente precisa de construir uma educação para um livre pensar, para o senso crítico e, acima de tudo, para o diálogo. No processo de apropriação da leitura e da escrita, nós, professores e professoras, devemos ter o entendimento de que a nossa ação de ensinante é para além da apropriação de letras e números. Ensinamos aos nossos educandos a ler o mundo e a lê-lo de forma politizada. A partir dessa concepção, iniciamos a busca de entendermos o funcionamento da rede municipal de educação do município de Floriano. Visitas nas escolas, nas comunidades, em constantes diálogos com todos os atores sociais da comunidade escolar. Então, até aqui eu busquei apresentar para vocês como se constituiu do objetivo
a ação metodológica, como que foi esse processo da pesquisa, como que foi esse percurso da nossa pesquisa, né? E aí, para a gente dar uma contextualizada mais ampla nessa educação de Floriano, a gente vai começar, então, a ver como que foi o percurso histórico da educação de jovens e adultos no Brasil. A história da educação escolarizada de jovens e adultos no Brasil teve início desde o momento da chegada dos portugueses e dos jesuítas em nosso país. Ensinar a ler e a escrever aos adultos indígenas estava, juntamente com a catequização, assegurada como prioridade da Igreja Católica em seu projeto colonizador e aculturador de almas. Segundo Soares e Galvão, os indígenas adultos foram submetidos a uma intensa ação cultural e educacional, embora os jesuítas priorizassem sua ação junto às crianças. Eu gosto muito desse ponto de vista trazido por esses dois autores, né, o Leôncio Soares e a Galvão, que é uma mulher, então é um homem e uma mulher, e são professores da Universidade Federal de Minas Gerais. Aonde eles colocam que, assim, sempre a gente vê, quando a gente está estudando história da educação brasileira, que os jesuítas se dedicaram ao que? A ação catequética das crianças. Mas aqui eles trazem que, assim, toda aquela chegada ou invasão, para quem prefira, dos portugueses no Brasil, eles trouxeram e impuseram uma nova cultura, uma nova ação cultural. E tentaram, por meio de uma educação ou imposição educacional dessa vida europeia sobre a forma de viver dos indígenas. Vocês podem observar que o tempo todo eu falo educação escolarizada, porque educação é um conceito muito amplo e acontece em todos os momentos da nossa vida. A educação escolar, não. A educação escolar acontece aonde? Na escola. Mas quando os jesuítas chegam no Brasil, existia escola? Inicialmente, não. Esse modelo que a gente conhece hoje, né, não existia. Então, eles iam até as aldeias e ali eles tentavam impor a sua ação cultural e educacional. Né? E eles tentaram isso inicialmente com quem? Com os adultos. Então, desde essa chegada, os indígenas adultos, então, eles passam por quê? Eles passam por um processo de ação cultural e educacional desses portugueses invasores. Este processo de catequização jesuítica perdurou até sua expulsão, né, que foi em meados do século XVIII, quando a gente pensa em 1759, né, se não me engano foi essa data. No século XIX, teve início um momento de intenso movimento pelo processo de implementação da escolarização no Brasil. Né? Aqui a gente já está falando de 1800, especialmente a partir da proclamação da independência, 7 de setembro de 1822. Né? Então, a partir daí, começa um intenso movimento pelo processo de implementação da escolarização no Brasil. Aos poucos foram se definindo com maior precisão os tempos, os espaços, os saberes, os materiais escolares e a formação e profissionalização dos professores. Tem uma autora da história da educação, para ser sincera, assim, ela é a minha autora preferida, que é a Maria Lúcia Riosdorff. Desculpa, eu esqueci de colocar o celular no silencioso. Coloquei. Eu fico tentando controlar um pouco, gente, o tempo de gravação dos vídeos, tá? Porque eu sempre falo bastante. Então, essa autora que eu gosto muito, que é a Maria Lúcia Riosdorff, ela fala o seguinte, né, que tem um primeiro movimento
de organização da educação escolar e da formação de professores no Brasil, que ocorre após a expulsão dos jesuítas, em 1759, que é quando o primeiro-ministro português, o Marquês de Pombal, ele começa a tentar implementar os professores profissionais. Por quê? Antes, quem eram os professores? Os jesuítas, né? Eles que ensinavam a ler e a escrever a classe alta, né? A classe mais abastada dentro dos colégios jesuítas. Porque uma coisa importante também da gente entender é que, assim, quando os jesuítas chegam no Brasil, segundo a Maria Lúcia Riosdorff, no livro História da Educação Brasileira Leituras, estou tentando lembrar o ano desse livro, eu acho que ele é 2003, 2004, não, ele é de 2005, História da Educação Brasileira Leituras, Maria Lúcia Spido Riosdorff, é um livro que, assim, acho que todo professor, professora deve ter de cabeceira. Então, ali a Maria Lúcia Riosdorff, ela traz a explicação de que, assim, os jesuítas, eles ficam muito pouco tempo no processo da educação indígena. Eles veem logo que os adultos, né, os indígenas adultos, não iam, eles não seriam, entre aspas, né, convencidos facilmente dessa vida europeia, então eles começam a catequizar as crianças, depois eles tiram as crianças das aldeias e levam para um colégio, mas eles veem que não, quando essas crianças voltam para a aldeia, elas logo abandonam aqueles hábitos construídos dentro das escolas jesuítas, e também por questões econômicas, eles começam a construir colégios para atender a elite da colônia, né? Então, eles ficam muito pouco tempo no processo de catequização e educação indígena e vão mesmo para educar os filhos dos colonizadores. Quando eles são expulsos né, do Brasil, mas sim, essa é uma longa história para a gente conversar, que aqui não dá tempo, Marquês de Pombal começa a implementação de uma organização de escolas e de professores na colônia. E já no século XIX, né, em 1808, tem a chegada da família real, a construção da Biblioteca Nacional, dos primeiros cursos superiores no Brasil. Em 1822 tem a proclamação da independência por Dom Pedro I. E aí, em 1824, a gente tem a primeira Constituição brasileira. Né? Então, aqui eu só estou tentando dar uma organizada mentalmente para vocês entenderem como que isso vai se constituindo. E aí, a partir da proclamação da independência, a partir da nossa primeira Constituição, começa a ter mais uma cobrança por uma implementação de escolas no Brasil. E aos poucos foram se definindo com maior precisão os tempos, os espaços, os saberes, os materiais escolares, a formação e a profissionalização dos professores, como aponta Soares e Galvão. A partir de então, podemos perceber várias iniciativas para a alfabetização de adultos. Por exemplo, em 1854, o ministro do Império, Luiz Pereira de Couto Ferraz, instituiu o regulamento 1331, reformando a instrução pública, no qual figura a proposta de aulas de instrução primária para adultos. Então, é um momento que a gente já vê sendo citado essa questão da educação dos adultos. Em 1890, a gente presta atenção nesses dados. Isso aqui, eu acho fundamental para a gente entender, em 1890, mais de 80% da população brasileira, ela era o quê? Analfabeta. Olha isso aqui, gente. Meu dedo tá tortinho, né? Mas dá para vocês verem que eu estou tentando marcar aqui. Marquei. Em 1890, mais de 80% da população brasileira era analfabeta, o que para muitos intelectuais brasileiros era motivo de vergonha nacional. No período da Primeira República, houveram algumas iniciativas para alfabetizar a população adulta, dentre as quais podemos destacar o Clube Militar do Rio de Janeiro, a Liga Brasileira contra o Analfabetismo e a Associação Brasileira de Educação. Então, aqui a gente vai vendo que
nesse período que, gente, quando a gente olha, 80% da população brasileira analfabeta em 1890. A gente olhando, são 130 anos atrás. Historicamente, isso é muito pouco tempo, né? Eu fiz uma coisa errada aqui. Eu mandei parar a, a, a nossa apresentação, mas eu mandei errado, tá, gente? Tem hora que a gente vai apertando, vai fazendo, e aí a gente sai da apresentação, mas agora eu vou voltar para a nossa apresentação, porque a vida tecnológica, ela tem dessas coisas, né? Então, vamos voltando aqui, aí a gente volta aqui, clica, compartilhar, pronto! Então, como a gente estava falando, né, começa então uma sistematização a partir da proclamação do Império Brasileiro de uma organização e uma preocupação, gente, preocupação não é efetivação, tá? Mas uma preocupação em alfabetizar essa grande população brasileira. Como a gente fez questão de destacar no tópico anterior, em 1890, a gente está no ano de 2020, nós tínhamos 80% da população analfabeta no Brasil. Só que, assim, como vocês sabem, eu sou uma professora que adora história, sou uma pedagoga, mas com mestrado e doutorado na área de História da Educação, então sempre eu vou voltando um pouco para a gente explicar isso. Mas por que se deu isso? Se vocês pegarem a nossa primeira Constituição, que é de 1824, 2 anos após a proclamação da independência do Brasil, negros e indígenas eram proibidos de frequentar a escola. Então, assim, grande parte da população brasileira, que eram os negros escravizados e os indígenas, pela própria Constituição, eles eram proibidos de frequentar a escola. Quando você chega em 1891, que a gente tem, né, 1889, que a gente tem a proclamação da independência do Brasil e o Brasil torna-se uma república, em 1891 a gente tem promulgada a nossa segunda Constituição. E o que essa Constituição colocava? Ela proibia analfabetos de votar. Poxa, mas quem é o analfabeto? É aquele que foi proibido de frequentar a escola pela própria Constituição. Sabe? Então a gente vai entendendo que muito do racismo, do preconceito, tudo isso foi construído legalmente pelas leis brasileiras. Né? Quando a gente tem toda uma discussão, tem toda uma luta pelas cotas, enquanto uma legislação, não é? Tem gente que enxerga, isso é. Não, gente, é direito que as próprias constituições, desculpem, a própria legislação brasileira, ela excluiu negros e indígenas do processo escolar. Então, essa mesma lei hoje tem que reparar uma ação errada que ela teve no passado, né? Em 1930, teve início o governo de Vargas, e em 1934, Getúlio Vargas promulgou a terceira Constituição da história brasileira. No texto constitucional, o artigo 150 afirmava que o ensino primário deveria ser gratuito e de frequência obrigatória, e era extensivo aos adultos não alfabetizados. Getúlio Vargas, em 37, instituiu o Estado Novo, continuando no poder pela via não democrática até 1945. Neste período de 15 anos, não houve grandes alterações no cenário nacional em relação à alfabetização dos adultos. Tá, então, essas questões aí, a gente tem que ver, mas assim, do ponto de vista de uma Constituição, a primeira vez que vai ser colocado o direito à educação dos adultos não alfabetizados vai ser em 34, que é a nossa terceira Constituição da história do Brasil.
tá? Nós tivemos 8, a primeira é datada de 1824 e a última de 1988. Bom, em 1947 foi lançada a Campanha de Educação de Adultos Analfabetos, coordenada por Lourenço Filho e promovida pelo Ministério da Educação e Saúde. Segundo os autores Freitas e Bicas, que é o Marcos César Freitas, da Universidade Federal de São Paulo, e a Maurilane Souza Bicas, da Universidade de São Paulo, da USP, a campanha pode ser considerada uma ação exemplar, por dar centralidade ao problema do analfabetismo dos adultos, nas cidades e nas áreas rurais, e também por enfrentar este problema por meio de uma política de governo. E aí vocês, quando vocês estiveram lendo o texto, né, ou como vocês já leram o texto, que eu já enviei para vocês lerem, vocês vão ver, assim, que a campanha nacional, comandada por Lourenço Filho, ela teve essa característica de ser a primeira grande campanha nacional preocupada com a erradicação do analfabetismo no Brasil, porém ela teve vários problemas inclusive de concepção de quem era o adulto analfabeto. No texto tem até uma citação da Jane Paiva, onde ela vai colocar que, assim, tinha uma professora da campanha pela erradicação do analfabetismo adulto, que ela falava assim: olha, vocês devem tratar esses adultos como crianças grandes, como ser sem conhecimento, e que a única coisa que vai trazer a redenção para essas pessoas é ser alfabetizado. Então, assim, existia um preconceito contra esse analfabeto adulto, né? E que a campanha ela traz politicamente essa importância, essa visibilidade, a necessidade de alfabetizar os adultos que não eram, né, alfabetizados, mas também ela teve muitos problemas, tanto que ela vai, que vocês vão lendo no texto, ela vai acabar por uma falta de uma efetividade, ter alcançado os objetivos propostos, né? Já no governo de Juscelino Kubitschek, as campanhas vão praticamente desaparecer. Em 1958, o presidente JK convocou um Congresso de Educação de Adultos, que, a despeito do nome, acabou priorizando as discussões sobre o ensino primário. Tal iniciativa se reproduziu em quase todos os estados do país. Surgiram, naquele momento, inúmeros grupos e propostas para solucionar o problema da educação de adultos no Brasil. Em 1964, teve início no Brasil a ditadura militar. Paulo Freire foi exilado e os movimentos de educação popular e cultura foram desmantelados. Em 15 de dezembro de 67, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, chamado o quê? Mobral. Com a criação deste movimento, os militares objetivavam dar uma resposta às pressões sociais em relação aos elevados índices de analfabetismo da população brasileira. Olha aqui, gente, presta atenção, né? Vou até marcar aqui, ó, aqui, ó. Pois o censo de 1970 indicava a presença, olha esse número, 17.936.887 pessoas analfabetas acima de 15 anos de idade no Brasil, o que correspondia a 33% da população adulta. É muita gente, é muita gente. E aí, quando você pensa em 1970, né? Eu nasci em 77. Eu tenho uma pessoa que tem hoje, meu marido tem 50 anos. Né? Se eu falar isso, ele vai ficar bravo, porque ele falou que tem 49, né? Mas uma pessoa de 50 anos, uma pessoa que nasceu em 1970, eu nasci em 77, era uma época que o Brasil tinha 33% da população adolescente, jovem adulta analfabeta. Em 1985, o Mobral foi extinto em meio a uma série de críticas pedagógicas e denúncias referentes a desvios de verbas.
Em seu lugar, foi criada a Fundação Educar, por meio do decreto, né, de número 91.980, em 25 de novembro de 85. A Fundação tinha como objetivo a promoção e execução de programas de educação voltados para pessoas que foram excluídas do processo de educação escolarizada. Em 1990, a Fundação Educar foi extinta pelo presidente Fernando Collor. E, né, em dezembro de 1996, foi promulgada a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, 9394/96, ou Lei 9.394 de 1996, que transformou a alfabetização de adultos em uma modalidade de ensino, assegurando o direito à matrícula no ensino fundamental como obrigatório para o Estado e direito subjetivo do cidadão, em seu artigo 37. Gente, hoje eu vou parando por aqui no nosso texto, eu dou continuidade na próxima aula, porque eu acho que já foi bastante tempo, bastante informação, né? Então, eu vou parar aqui, anotem aí no texto de vocês que eu parei na hora que começou a citar LDB, porque a gente vai precisar de mais tempo para discutir essa questão. Tá? Porque é muito importante a gente entender como que a EJA se transforma em uma modalidade de ensino, o que caracteriza uma modalidade de ensino e como o professor, a professora, como os docentes devem ser preparados para ministrar aula nesta modalidade. Então, essa discussão eu continuo na nossa próxima aula, e aí a gente entra com maior profundidade para conhecer um pouco mais da realidade do município de Floriano. Mas então, nesse primeiro momento da nossa aula de hoje, aqui estão as referências bibliográficas que nós utilizamos, né, para a escrita desse texto, e aí eu vou explicar agora a nossa atividade, tá? Mas qual que foi o meu objetivo ao propor essa nossa aula de hoje? O meu objetivo foi de apresentar esse texto para vocês, falar um pouco quais foram os caminhos metodológicos para que a gente pudesse estudar, para que a gente pudesse entender como que se constitui a EJA em Floriano, como que são as escolas, né? Então eu apresentei qual foi o objetivo do texto, apresentei para vocês qual que foi o caminho percorrido e a metodologia utilizada, e aí, para contextualizar isso tudo, eu fiz um percurso histórico da educação de jovens e adultos no Brasil, parando, então, no momento da constituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, 9394/96. Tá? Então, esse percurso histórico ele é muito importante, né? Você entender que assim, a EJA não começa do nada. A partir do momento que existe gente, existe educação, que existe adulto, existe educação de adulto, né? Pode ter tido um tempo aí para se começar a pensar um pouco nessa educação escolar, nessa educação formal dos adultos, né? Mas ela também, quando houveram as primeiras propostas, essas primeiras propostas viam muitas, nossa, é uma vergonha nacional esses analfabetos, nossa. Então, precisa-se de construir um olhar que as pessoas não alfabetizadas adultos são sujeitos e sujeitas de conhecimento, eles trabalham, eles cuidam de suas casas, eles constituem suas famílias, eles não têm o domínio de um código, que hoje as relações sociais no mundo são pautadas pelo código da leitura e da escrita, mas isso não impede que essas pessoas sejam sujeitos históricos e sujeitos de conhecimentos e sujeitos políticos, né, como diria Paulo Freire. Então, a construção desse entendimento do aluno, o aluno não alfabetizado, do adulto não alfabetizado, como esse sujeito, tem um longo percurso na história do Brasil, até chegar
a LDB de 1996 e colocar como um direito à educação escolar, no ensino na educação básica desses alunos, um direito subjetivo, que é aquele que a pessoa acessa no momento e na hora que ela quiser, uma obrigação do Estado e que precisa ter formação específica para dar aula na EJA. Essas mudanças vieram com a LDB de 96, tá bom? E aí a gente continua na próxima aula, essa conversa. Então, nós paramos aqui no ponto que começa a LDB, e aí vocês vão assistir a minha aula. Depois que terminarem de assistir a aula, vocês vão entrar em atividade, e aí vocês vão, vou até mostrar aqui para vocês, eu coloquei lá, né? Vou colocar lá já como atividade, algumas perguntas, tá? Que vocês deverão respondê-las. Essas perguntas, aqui, tá? Essas perguntas, vocês vão ver aqui que eu organizei 1, 2, 3, 4, até, na verdade, vão ser 8 questões, tá? Essa última aqui eu vou tirar, tá? Então, já tirei. Vocês têm lá 8 questões agora, que é um estudo de texto que vocês vão fazer, para ver o que vocês aprenderam, ver se ficou alguma dúvida, tá bom? Mandar para mim. Então, e é fundamental que vocês entrem nas atividades, que vocês façam a atividade, tá bom? Isso é fundamental, que vocês façam essa atividade. Ela vale 2 pontos, né? Lembram, são 4 pontos de atividades feitas em aula e uma prova individual valendo 6 pontos de múltipla escolha, tá? Então, vocês agora deverão entrar, tá? Fazer essas atividades propostas. Então, assim que vocês fizerem as atividades propostas, vocês já me enviam para correção, e é isso. Então, essa é a parte onde estudou o texto e fez as atividades, tá bom? É isso. Até o nosso próximo encontro. E dessa aula de hoje para a próxima, vocês terminam a leitura do texto, que na próxima aula eu fecho também o estudo do mesmo, tá? Um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato, tá bom? Tchau.